É vital que a gente entenda o que é o ciclo circadiano ou ritmo circadiano, para entender a importância de uma boa noite de sono e como nós funcionamos, tá? Então, o ciclo circadiano funciona num tempo de 24 horas, que se divide dividido em dia e noite, né? E a nossa biologia funciona baseada nesse ciclo de luz e escuridão, né? Que é o dia e a noite. Então, biologicamente, que se chama cronobiologia, é a área que estuda o funcionamento do corpo, né? Até das células, de como as células funcionam no nosso corpo de acordo com o horário do dia. Existe um reloginho biológico na gente, tá? Então, nosso corpo vai trabalhar de acordo com esse horário, com a exposição solar ou não exposição solar, tá certo? Então, a gente funciona nesse relógio biológico. Tanto que quando começa a escurecer, o que é que acontece? A gente começa a dar aquela sonolência, né? Quem tá no ritmo regulado, tá? Quem não tem o ritmo regulado vai ficar com sono durante o dia e à noite despertado. Então, você precisa regular esse ciclo para poder dormir direito, tá? Dormir bem e funcionar no horário que você foi desenhado. Nós fomos desenhados para funcionar acordados durante o dia e à noite dormir, tá, gente? Por mais que você trabalhe durante a noite e tire as 8 horas do dia para dormir durante o dia, não é a mesma coisa, tá? Isso causa um desequilíbrio no seu corpo, tá certo? Então, por isso que é muito importante vocês saberem desse ciclo circadiano. Então, nossa saúde física, mental, emocional, ela fica alterada quando esse ciclo não está regulado. Então, quebrar esse ciclo, né? Não dormir bem vai terminar quebrando esse ciclo que é tão importante para a nossa saúde, tá? A gente foi feito assim, gente. Por mais que você diga, eu não tenho sono à noite, eu estou acostumada a não dormir durante a noite, dormir durante o dia. Gente, então você precisa, se você quer, você precisa voltar, né? Voltar a organizar o seu relógio aí para dormir na hora certa. O sono é dividido em 4 etapas, tá? Deixa eu só mostrar para vocês. Que fica melhor assim, né? Eu adoro os slides. Bem, vamos lá. Então, o sono é dividido em 4 estágios, tá? O sono leve, o sono profundo e o sono REM. Então, essas etapas são importantes você passar por cada etapa, tá? Não tem como chegar no sono REM ou no sono profundo sem passar pelo 1, pelo 2, tá? Então, veja só. No estágio 1, a frequência cardíaca e a respiração diminui enquanto os músculos relaxam. Então, você vê que você tem aquele relaxamento muscular para o seu corpo fica totalmente relaxado. É tanto que os exercícios de respiração, tem muitos que você vai focando da ponta do dedo do pé até sua cabeça para você ir sentindo, relaxando todos os músculos do corpo. Essa é uma das técnicas para você entrar no estágio 1 do sono, tá? No estágio 2, a temperatura do corpo cai enquanto a frequência cardíaca e a respiração diminuem ainda mais. Então, você pode ver que o processo ele vai se aprofundando em relaxamento. Seu corpo vai ficando cada vez mais relaxado. Você vai entrando num sono profundo. No estágio 3 do sono, que é o estágio do sono profundo, é necessário para você se sentir revigorado. Então, a pessoa, nesse horário, que ela está num sono muito profundo, então é péssimo acordar nesse horário. Então, imagina que você está dormindo, tá? E de repente tem vontade de ir ao banheiro. Justamente nesse estágio. Quebrou os estágios do sono. Vai ter que recomeçar novamente, tá? Então é muito prejudicial você acordado nessa hora, tá bom? No estágio 4, que é o sono REM, que significa Rapid Eye Movement, significa movimento rápido dos olhos, em inglês. Então, vocês já viram uma pessoa com o olho fechado dormindo, mexendo o olho? Me digam aí, eu acredito que sim, né? Pronto, nesse estágio é o estágio REM. Então, não acorde ninguém essa hora, tá? A pessoa tá num sono muito profundo, então não é indicado que você seja acordado nessa hora. Tá certo? Então, você precisa passar por todos os estágios. Você precisa passar por todos os estágios do sono para se acordar revigorado. Então, se esse ciclo é quebrado durante a noite, vai ser péssimo para você. Existem vários benefícios, tá, gente? Então, assim, eu vou trazer aqui alguns para vocês. E, por exemplo, um deles é reduzir o estresse. Por quê? Durante a noite, nós temos a melatonina, que é, vamos dizer, hormônio do sono, mas também é um antioxidante maravilhoso.
Durante a noite, existe um aumento da melatonina e uma redução do cortisol, tá? São dois hormônios antagônicos. Então, quando a gente está num sono, quando a gente dorme bem, esse hormônio cortisol, ele tá bem reduzido, né? Tá quase zero, enquanto a melatonina tá lá em cima, né? E então, dormir bem vai ajudar muito na questão do estresse. E o que acontece? Quando você está estressado, você não dorme bem. Quando você não dorme bem, você fica estressado. E você não sabe onde começa e onde termina esse ciclo de alteração do estresse com o sono, tá? Então é muito importante você reduzir o estresse, tá? Eu vou dar as dicas no final do estresse durante a noite para que seu sono seja bom, tá bom? Então melhora o humor, a pessoa fica muito mais bem-humorada. Eu fico péssima se eu não dormir bem. Eu não sei se vocês também são assim, tá? Eu acredito sim, que se a gente tiver, principalmente se for acumulado essas horas. Hoje dorme 5, amanhã dorme 4, 3, dorme pouco, dorme mal, né? E não dá pra recuperar o sono perdido, minha gente. É uma coisa que não dá pra recuperar. Passou o tempo, você perdeu o sono, né? Perdeu o tempo que você deveria ter dormido bem e não dormiu. Então, isso acontece muito comigo, eu acredito com vocês também. Controla o apetite. Por que controla o apetite? Porque durante as noites de sono, existe uma regulação hormonal. E essa regulação hormonal regula os hormônios da fome, que são grelina, que é o hormônio da fome, que causa mais apetite, e a leptina, que é o hormônio que regula a fome. Você não sente tanta fome quando sua leptina está regulada. Então, você vê uma alteração na fome, você fica com mais fome, você fica muito mais nervoso, impaciente e querendo descontar na comida, você não sente satisfeito, tá? Ativa a memória. Então, se você é uma pessoa que precisa estudar, precisa ver falhas na memória, não dorme bem, né? Durante as noites de sono é que são consolidadas as memórias. Então, não adianta você não dormir, tá? E estudar muito para uma prova ou se preparar muito para algo e não dormir, tá? Porque durante a noite é que esse sono, essa memória vai ser consolidada, né? Tudo que você aprendeu vai ser consolidado durante seu sono. Às vezes a gente quer correr, né, contra o tempo para estudar, para aprender algo, para adiantar alguma coisa e não dormir, né? Vai ser muito mais prejudicial para você, tá certo? Então estimula o raciocínio, você fica muito mais atento, você fica muito mais, seu pensamento fica muito mais rápido, tá? Quando você dorme bem. E rejuvenesce a pele, né? Existe um processo ali durante a noite de rejuvenescimento das células. E isso acaba chegando na nossa pele. Você fica com a pele muito melhor, muito mais jovial, o que é maravilhoso, né? Quais são os perigos de não dormir bem? O que é que acontece se a gente não dorme bem? Durante a noite a melatonina tem que estar alta, tá? E o cortisol tem que estar baixo. Quando a gente acorda é porque o cortisol aumentou, tá? Então você acaba acordando, né? O cortisol é o hormônio também do estresse e o hormônio que nos faz acordar, tá bom? Então vai ser bom, né? Não é sempre ruim o cortisol, mas de madrugada é péssimo, que você vai despertar. Então tá ocorrendo algum desequilíbrio. O que pode ser? Pode ser que você esteja comendo muito carboidrato à noite, refinado, tá? Muita massa, que vai afetar a produção de insulina, tá? Se você tá com insulina muito alta durante a noite, não vai produzir melatonina suficiente, tá? E vai ter esse desequilíbrio hormonal. Aí tem a insulina, tem o cortisol, tem a adrenalina que atrapalha o sono, tá? Então você pode talvez identificar que você esteja ou preocupada com alguma coisa que também afeta, né, as noites de sono da gente. E ver se seu quarto está apropriado, confortável para você dormir, tá bom? Os cobertores, se a temperatura do quarto tá boa. São todos os detalhes que a gente tem que observar para melhorar o sono. Mas um dos fatores é justamente a questão da alimentação à noite. Então tenta comer algo mais leve para não afetar essa produção hormonal durante a noite, tá? Eu vou dar todas as dicas. Perigos de um sono não suficiente, tá? Então, o que acontece? Você fica desatento, fica uma pessoa desatenta, você fica esquecido, né? Pessoas muito esquecidas, geralmente, podem ter relação, não geralmente. Pessoas muito esquecidas
podem estar relacionadas a noites não dormidas, tá? Você não dormiu muito bem e acaba afetando a sua atenção e sua memória, como eu falei, né? Importante para a memória. Altera o humor, né? Como eu falei, eu fico péssima se eu não dormir bem, eu fico muito mal-humorada mesmo, impaciente, irritada. Então você tem o risco de desenvolver doenças psiquiátricas, né? Qualquer doença mental é mais fácil para uma pessoa que não dorme bem. A pessoa vai ficar muito mais ansiosa, desenvolver ansiedade, desenvolver alguma crise, tá? Depressão, porque o corpo precisa desse tempo para descansar, tá? E restaurar todas as células, como eu falei no início. Então, acontece também o enfraquecimento do sistema imune, né? Então, muitas pessoas ficam com o sistema imune debilitado por causa de noites mal dormidas. Então, imagina você passar anos da sua vida sem dormir bem, né? Sua imunidade vai para baixo, lá para baixo. Seu corpo precisa desse tempo. É tanto que, o que é que acontece quando a gente está doente? O que é que o corpo pede para a gente fazer quando a gente está doente? O corpo pede para dormir. Então, é um dos sinais do corpo que ele pede, né? Dormir, descanse. Você precisa parar, você precisa descansar e você precisa escutar o seu corpo, tá? Você precisa escutar o seu corpo, está na hora de descansar, está na hora de dormir, não está na hora de pensar, não está na hora de andar, não está na hora de se exercitar, não está na hora de nada, né? Descanse, durma, faça seu corpo ter um tempo para ele fazer justamente esse ajuste das células, para que as células de defesa consigam combater o vírus, a bactéria, o que está invadindo o seu corpo, tá? Então, pode gerar fadiga, tá? A pessoa fica muito fadigada e impaciente emocionalmente. Aumenta o estresse, né? Como eu falei. Piora o humor, aumenta o apetite e piora a memória, né? Então, todos os benefícios que você poderia ter por uma noite boa de sono, você não vai ter, tá? Então, tudo vai afetar todos os benefícios. Então, você não vai ter os benefícios de uma noite de sono, tá? Boas noites de sono. Agora, observem aqui esse quadro. Então, imagina assim, os pontos vermelhos, tá? Em cima e embaixo são prejudiciais. E o tempo ideal de sono é entre 6 e 10 horas. Vou explicar para vocês, tá bom? Então, veja só. Nada demais é bom, tá? É maravilhoso dormir, mas você não pode dormir mais de 11 horas por dia. Porque pode ter o efeito contrário. Você vai ficar fadigado, pode ter tontura e até ter sintomas depressivos, tá? Então, não é normal uma pessoa que dorme 12 horas, um adulto que dorme 12 horas. Quem dorme 12 horas, 11, 12 horas é uma criança, tá? Porque está em fase de crescimento. Porque durante as noites de sono são produzidos hormônios do crescimento. Então, não é legal você dormir tudo isso, tá? Dormir é bom, mas demais também faz mal, como vocês podem ver. Então, se você dorme de 6 a 10 horas, né, ok, tá bom? Não tem problema. Passou de 9, 10, é mais para pessoas que têm um trabalho muito extenuante, que fazem atividades físicas muito extenuantes e precisam de mais repouso, tá? Por exemplo, atletas, algumas pessoas que pegam pesado no crossfit e precisam de mais tempo, tá? Não necessariamente todo mundo, mas você vai precisar de mais tempo para recuperação celular, ok? Outra coisa, tem gente que dorme 6 horas e fica bem, ok, não tem problema, tá? Isso é questão muito fisiológica também sua. Você não pode se obrigar a dormir 8 horas, 7, 8 horas se você não tem sono, tá? Dormiu 6 horas, acordou disposto, acordou sem sono, não tá cansado, então ótimo, pode continuar dormindo às 6 horas, tá bom? Vejam, menos de 6 horas de sono aumenta a fome e desejos e reduz a imunidade. Então, daí para baixo, né, você já vê que menos de 6 horas já diminuiu tudo isso. A imunidade, piora o apetite, né, e aumenta os desejos, principalmente por doces, desejos por hambúrguer, pizzas, todos esses tipos de alimentos, né, carboidratos refinados e açúcares. Então, entre 5 e 6 horas fica mais difícil perder gordura. Então, muitas pessoas dormem muito pouco e querem perder peso, né? E o sono é essencial para isso, tá? Então, dormir pouco é muito ruim para quem quer perder peso. Menos de 5 horas aumenta o risco de mortalidade. Então, daí para baixo é só piorar, tá bom, gente? Então, é muito perigoso mesmo. Eu conheço pessoas que dormem muito pouco
E assim, elas precisam ver essa live, gente. Vocês precisam compartilhar, tá? Porque é muito sério isso, muito sério mesmo. Entre 3 e 4 horas, aumenta o risco de resistência insulínica e obesidade, né? Porque existe a liberação do cortisol. Quando libera cortisol, libera açúcar no seu sangue para você ter energia para fazer, para se movimentar, né? E fugir. Então fica muita glicose no seu sangue. Isso constantemente durante a noite, tá? Não é para ter cortisol durante a noite. Se existe cortisol durante a noite, você tem a tendência de ganhar peso, você tem a tendência de ficar com resistência insulínica e diabetes. Se dormir só apenas entre 1 e 2 horas, você vai ficar com confusão e fadiga. A pessoa não tem como se concentrar, né? E não dormir, você fica com lapsos de memória, tá bom? Uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte, gente. A gente pode ficar dias sem comer, não é? Ficamos dias sem comer, mas sem dormir a gente não consegue, tá bom? Então é muito importante o sono, tá? A comida, a gente tem reserva, vamos dizer assim, mas de sono a gente não tem reserva de sono, tá, minha gente? Então é muito importante vocês cuidarem do sono de vocês, tá bom, Gabi? Tenta tomar um magnésio durante a noite pra ver se melhora, tá? Deixa eu dar aqui as dicas pra vocês. Então, o que é que vocês podem fazer para melhorar o sono, tá? Então, assim que acordar, gente, abram as cortinas, abra a janela, tá? Deixa a luz entrar, não usa óculos escuros assim que sair, tá bom? Por quê? Porque a sua retina, né, dos seus olhos, ela precisa saber que é manhã, precisa saber que é dia, para mandar o sinal para você acordar, para o corpo acordar, para você criar disposição, tá bom? Então, a gente vive em um ambiente muito fechado, com luz artificial, isso tudo influencia a noite. E durante o dia, a luz solar você precisa ver a luz solar, tá bom? Vamos dizer, não olhar para o sol, mas olhar para a janela, olhar para a claridade, abrir as janelas, sair, tá bom? Levar um pouco de sol no corpo. Isso tudo vai ajudar você a ter mais disposição durante o dia. Praticar exercícios diariamente, então exercício físico é fundamental, tá? Para você ter uma boa noite de sono, é tanto que quando a gente se exercita, a gente dorme muito melhor. Pode observar. Alimentar-se melhor também é muito importante, tá? Como eu falei, a questão da alimentação à noite tem um impacto significativo no seu sono, tá bom? Elimine o álcool, nicotina, cafeína, qualquer estimulante à noite, principalmente antes de dormir. Então, assim, se vocês gostam de café, gente, toma até 4, no máximo 5 horas da tarde. E olhe lá, tá? Porque eu mesmo tomei uma vez de meio-dia, um café super forte. Deu meia-noite e eu não tava nem com sono. Então, pra mim, foi desesperador, porque eu queria dormir e não conseguia. Terrível. Terrível. Então, assim, não façam nada estimulante, nenhum exercício físico durante a noite, tá? Exercício físico pesado, uma caminhada, ok. Tá bom? Então, exercício físico pesado atrapalha, tá? O seu sono. Filmes, né? Poucas pessoas pensam nisso. Mas muitos filmes são estimulantes, né? Filmes de ação, filmes de terror, né? Algumas coisas que deixam você desconfortável, né? Então, evita esse tipo de filme durante a noite para não atrapalhar seu sono, porque senão seu cortisol vai lá para cima e vai ser difícil sua melatonina começar a agir, tá? Evita usar eletrônico, né? Antes da hora de dormir. Deixa de usar o celular um tempinho antes de dormir. Computador não. Apaga as luzes meia hora antes de dormir. Regule seu horário de ir para a cama, tá? Faça isso todos os dias na mesma hora. Vá para a cama toda hora, tá bom? Toda a mesma hora. E levante toda a mesma hora. Então, se você precisa regular seu sono, vá dormir mais cedo para dando sinal pro seu corpo. No começo vai ser difícil. Você vai rolar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E não vai vir o sono, mas com o tempo você vai educando o seu corpo para dizer, olha, é a hora de dormir e eu preciso dormir agora, tá? Você vai preparando seu corpo para isso, vai virar um hábito, tá? A gente só vira um hábito se a gente fizer, gente. Se a gente esperar ter vontade, não vai virar hábito, tá? Essa é a verdade. Então faça isso, né? Tente regular o seu sono, tente deixar sua cama, seu quarto com menos coisas possíveis. Eu sei que às vezes é difícil.
mas de coisas visuais, né? Distrações visuais, que seja um ambiente confortável, temperatura boa, tá certo? E, como eu falei, evitar estresse durante a noite, tá certo? Então, qualquer coisa estimulante, estressante vai atrapalhar o seu sono, tá bom? Qualquer dúvida me manda direct, que eu posso dar algumas dicas, né, pra vocês. E na minha consulta, gente, eu sempre trago de um modo holístico, tá? Então, minha consulta nunca vai ser só o que você come, mas como está o seu sono e muitas outras técnicas e maneiras, tá? Principalmente de alimentação, como melhorar seu sono. Então, a minha consulta, sendo holística, vai trazer isso também. Questão de melhorar seu sono, questão de diminuir seu estresse, melhorar sua disposição, tá bom? Quem quer perder peso, ajuda a perder peso. Quem quer melhorar a ansiedade, diminuir a ansiedade também. Então, eu tenho todos os mecanismos possíveis de que eu aprendi com a nutrição holística, né, para dar para vocês no meio de uma consulta, tá? Então, se você tem interesse também de fazer uma consulta personalizada, tá? Para você, com os alimentos que você gosta, com o seu estilo de vida, pra gente melhorar, você entra em contato também. No link também tem o link da consulta, com os preços, tem os pacotes. Então tem várias opções, tá bom? Muito obrigada a todos que tiveram. A live vai ficar salva, tá bom? Para vocês poderem rever quem chegou no final também, tá certo? Muito obrigada, fiquem com Deus. Um beijo, até a próxima live, ou nos stories, ou no IGTV, qualquer coisa que eu fizer, tá bom, gente? Estou à disposição, qualquer coisa vocês mandam as perguntas. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.